Muito boa noite, mais uma conversa aqui nas Madragoas, mais um livro sobre a mesa. Vamos estar, bem, neste caso um livro e muitas outras coisas sobre a mesa, porque há aqui, porque vamos falar sobre alimentação, sobre pratos saudáveis, no caso de hoje. Cozinhar com amor é o nome do livro. O caminho para uma alimentação e estilo de vida mais naturais. A autora do livro é a Daniela Ricardo, é com ela que eu vou estar à conversa, mas não só. Também o Luís Baião, que é uma espécie de coautor, podemos dizer assim, Luís? Sim, eu entrei no livro como viajante, é uma forma também de comer, viajar, seja pela parte mental, seja pela parte da alimentação, e a Daniela convidou-me para entrar no livro como viajante e como é possível também em viagem fazermos uma alimentação consciente e natural. Vocês são marido e mulher? Sim. Viajam sempre juntos? Ou não necessariamente? É assim, houve algumas viagens este ano, tu não foste comigo para a Índia, mas fizeste o Nepal, o Butão, Marrocos, acabámos de chegar do Peru há 2 dias, e pronto, temos esta vida assim um bocadinho chata em relação às viagens e alimentação, e a Daniela vem também. Uma vida chata, viajar. Sim. São 20 anos Que de viagem. chatice. São 20 anos de viagem, 20 anos de viajar com alma, como a gente costuma dizer. E então é muito bom fazermos esta ligação entre a alimentação, entre os povos, entre a cultura e entre os viajantes que se arriscam a viajar connosco. Daniela, queremos ouvir-te também, obviamente. Como é que nasceu esta vontade e este gozo pelas viagens? Como é que tudo isto começou? A vontade e o gosto pelas viagens surgiu a partir do momento que eu conheci o Luís Baião. Aliás, Foi o Luís que me impulsionou para as viagens. Ele já viajava há mais de 20 anos, agora atrevo-me a dizer que ele viaja há mais de 25 anos. E esse gosto pelas viagens que ele tem, e eu começando a viajar com ele, também surgiu essa paixão e esse gosto pelas viagens em mim. E aliei sempre esse gosto pelas viagens com a alimentação, que eu adoro conhecer coisas novas, pratos novos e incluí-los na minha alimentação normal, diária. Por exemplo, cá em Portugal eu consigo fazer um prato da Índia, que foi um dos pratos que está no meu primeiro livro, mas adaptá-los aos produtos que nós temos cá, aos nossos produtos nacionais, ao produto local, porque eu acho que nós devemos comer sempre o mais local possível, o mais sazonal possível, para nos adaptarmos ao tempo que se faz sentir e ao local onde nós estamos. E também a forma mais sustentável. É a forma mais sustentável e é a forma mais saudável de ambientares o ambiente e com isso te adaptares mais rapidamente e não ficares tão à mercê das vontades do tempo, não é? Nós dizemos sempre assim, agora vem a época das gripes, agora vem a época de não sei quê. E tem tudo muito a ver com os nossos hábitos alimentares que se foram perdendo ao longo do tempo. Porque com a globalização nós comemos de tudo, de todo lado, não é? E hoje em dia comemos muita coisa que é produzida em estufa, ou seja, que está condicionada a um ambiente e isso não nos vai adaptar ao tempo que se faz sentir lá fora. Nós devíamos comer tudo que cresce na natureza em consonância com o tempo que se faz sentir, não é? Acho que isso era o ideal. E há outras dicas saudáveis e mais naturais neste livro sobre o qual falamos hoje, Cozinhar com Amor. Qual é que foi o ponto de partida para este livro? Foi a alimentação consciente e natural. Eu sou professora e consultora de alimentação consciente e natural já há uns anos e o ponto de partida para esse livro foi mesmo isso. É um prolongamento do teu trabalho também? É um prolongamento do meu trabalho, é mostrar que é possível nós comermos de uma forma equilibrada, natural, com isso trazermos mais saúde para o nosso corpo e que o podemos fazer todos os dias, seja qual for nosso cenário de atuação, ou seja qual for a nossa profissão. Estou-me a lembrar a ti, tu tens uma profissão que andas sempre para cima e para baixo, a rádio, gravações, mas temos, por exemplo, a Fátima Lopes no livro, que também anda sempre em gravações, em estúdio, para aqui, para ali, para lá, e ela própria cuida da alimentação dela, ela leva a marmita se for preciso e preocupa-se com isso. E em viagem, como o Luís faz, que também anda pelo mundo todo, nós podemos sempre escolher o que é mais equilibrado e mais natural. Não dá-nos um bocadinho mais de trabalho, porque não vamos comer tudo o que está à mão. Vamos ter que ter um critério, não é? Então, isso
Era essa a pergunta que te ia fazer, Luís. Por vezes, uma das coisas que as pessoas dizem: tá bem, é isso, essa história da alimentação saudável, isso é tudo muito bonito, mas a minha vida é demasiado atarefada para isso. Tu que estás sempre a viajar e que estás, provavelmente às vezes com horários trocados, como é que fazes para equilibrares a tua alimentação? Por acaso é uma boa pergunta, porque realmente é mesmo interessante para mim sempre essa questão, como é que eu me adapto quando sempre em viagem. Primeiro, eu sou um bom garfo, ok? E eu quando vou para um país como a Índia, uma das coisas que eu faço, que se estou a sair daqui, uma das regras que eu dou aos viajantes, digo, pelo menos durante os 3 primeiros dias não comam açúcares, porque o açúcar vai diminuir, vai acidificar o corpo, e a adaptação, já temos o jet lag, já temos o facto de irmos para um país oposto. Quando nós chegamos àqueles locais, se nós ainda injetamos muitos açúcares, aquilo vai baixar a nossa imunidade. E então, isso é uma das regras, para começarmos depois a coisa bem. Isto é quase como ir para um país de altitude, como no Peru e agora tivemos, e a gente diz, os primeiros 3 dias custam um bocadinho. Depois a gente habitua-se à altitude. E estas são pequenas regras que a gente vai fazendo, tanto com a alimentação, como a forma de estar, o estilo, e na alimentação eu consigo sempre ajustar-me, para já, porque eu gosto muito de qualquer prato, de qualquer parte do mundo, mas eu tento sempre comer de uma forma mais equilibrada, e que sejam produtos locais, já da altura. Se, por exemplo, posso dizer, agora era o maracujá no Peru, não é? Na parte mais tropical de Machu Picchu, então é maracujá que eu estou a comer, porque o maracujá vai-nos arrefecer o corpo de forma a gente aguentar mais o calor. Mas só que nós damos por nós a comer mangas aqui em Portugal em dezembro, que não faz sentido é a laranja, porque é o nosso produto que nos vai ajudar na vitamina C. Então há muito esta coisa de como o que é local na altura quando estamos a viajar. Então é fantástico, e os grupos acabam por também ir atrás destas dicas, e é essas dicas que eu também dou aí no livro. Há aqui muitas dicas, como temos dito neste livro, que se chama Cozinhar com Amor. Eu acho que a melhor forma de falarmos sobre o livro é mesmo sendo práticos, e portanto vamos dar algumas dicas que estão incluídas aqui no livro. Eu até proponho um percurso, ou seja, vamos fazer aqui uma espécie de dia-tipo. O que é que vos parece? Ou seja, eu acordo, o que é que eu posso fazer para viver de forma mais saudável e para consumir coisas mais naturais? Assim que acordo, o que é que eu devo fazer? No vosso caso, e o que é que aconselho? Aliás, até poderás falar aí os próprios convidados, podemos seguir essa ligação, né? As dicas dos convidados. Temos a Janinha Varatoja, que é para as crianças, temos a Fátima Lopes, temos o Pedro Norton Matos, temos diferentes uns e outros. Mas há aí dicas que se pode dar giros. Continua, pequeno almoço. Sim. Não, dia tipo, pequeno almoço, primeiro alongar, vá. Sim, exatamente, porque este livro tem também uma dimensão mais, segundo aquilo que eu percebi, não é apenas alimentação, é um modo de vida. É pelo que se come e pelo que se pensa também. E por isso dou-vos a liberdade para fazer um dia tipo, não apenas em termos de alimentação, mas aquilo que acham que poderia melhorar a vida das pessoas. Eu acho que quando nós acordamos, além da higiene corporal, que fazemos mal, acordamos, não é? Depois é alongar um bocadinho, esticar os músculos, fazer a prática diária que nós gostamos. Uns gostam de yoga, outros gostam só de tai chi, outros gostam de qigong. É indiferente, convém mexer o corpo, porque se o corpo não mexe, a energia não mexe também. E para as pessoas que são muitas vezes, que têm algum tipo de preconceito, alguma desconfiança em relação a esses nomes mais as pessoas podem dizer, esses modernices, o yoga, que não são modernices ao mesmo tempo, mas alongamentos é uma coisa, quer dizer, em qualquer aula de educação física faz-se alongamentos. É muito simples, podem ver um filme português, eu não me lembro do nome, mas em que tinha o Vasco, não me lembro do resto do nome. Diz. Um filme mais antigo? Um filme antigo português. Vasco Santana? O Vasco Santana, exatamente. Em que ele se levanta da cama e está 1, 2, esquerda, direita, encolhe a barriga, estica o peito, né? E ele está a alongar, ele está a fazer à moda dele, mas ele está a alongar. É isso, esse tipo de exercícios. Quer dizer, o pai do Luís faz esse tipo de exercícios de manhã e alonga, mexe o corpo. Todos os dias. Né? Depois disso, tomar um bom pequeno almoço, que eu acho que devem incluir sempre cereais integrais. O típico pão com manteiga e o leite com qualquer coisa não nos faz bem. Nós devemos comer mesmo coisas duradouras que nos deem energia para a manhã toda. E o ideal é que nós comermos cereais integrais. Por exemplo? Eu, por exemplo, o nosso pequeno almoço hoje de manhã exemplo, foram umas papas de aveia, mas podem ser umas papas de arroz, podem ser umas papas de milê. Principalmente agora porque está frio, mas podemos transformar essas papas numas panquecas, num bolo sem farinha. Tem esses exemplos aí no livro, no Cozinhar com Amor.
e fazer um pequeno almoço substancial, incluir fruta, legumes. Para quem gostar, pode ser uma sopa também ao pequeno almoço. Vai variar muito. Há muita gente hoje em dia, cada vez mais pessoas que eu encontro a comer sopa ao pequeno almoço, o que é muito verdade. curioso. É verdade. Porque dá logo aquela sensação de saciedade e até nesta altura do ano aquece, não é? Conforta. E isso até tem uma explicação a nível das subidas da parte dos açúcares, que a Daniel pode explicar, está sempre a explicar isso constantemente, que é quando a gente mete um açúcar rápido no corpo, o corpo também reage de uma forma muito rápida, os açúcares disparam lá para cima e então vem o pâncreas, começa a agir, a dizer, epá, espera aí que isto está aqui um bocadinho caótico, então começa a mandar insulina lá para cima, agarra e depois não sabe o que é que há de fazer com aquilo e mete espalhado, vai para a barriguinha, vai para todo lado. Se nós comemos uns cereais integrais, uns cereais com qualidade, o açúcar é muito mais lento a subir e o corpo começa assim, o pâncreas, espera aí, está ali o açúcar a subir, mas espera aí, ele está a estabilizar. E mantém a estabilidade e isso dá-nos aquela sensação de conforto durante a manhã que não precisamos de mais nada para comer. Vamos gastando esse açúcar à medida que vamos tendo as nossas atividades diárias. Por isso é que os cereais integrais são considerados alimentos de dieta, porque o efeito que tu vês no corpo é que a pessoa acaba por emagrecer. Mas acaba por emagrecer não porque... só apenas porque não armazenou aquele açúcar que entrou em circulação extra. Acaba por emagrecer porque gastou tudo aquilo que comeu durante a manhã. E depois, temos um lanche à meia da manhã, não? Como é que vocês são em termos de número de refeições? O que é que vocês aconselham? Eu normalmente não faço um lanche à meia da manhã, não sinto essa necessidade. Aliás, quando eu trabalhava no hospital, que eu trabalhei 20 anos no IPO de Porto, eu tomava o pequeno almoço às 7 da manhã, às 7h30, porque entrava às 8, e até à 1h30 da tarde não comia nada. Até porque, por vezes, a história dos lanchinhos tem muito a ver com aquilo que o Luís estava a explicar dos açúcares. Se as pessoas consomem algo que é de absorção rápida, vão ter fome mais fácil. Vão ter fome mais rapidamente porque vão entrar em hipoglicemia mais rapidamente. Isso é um ciclo vicioso. Tu comes uma coisa que absorve de uma forma muito rápida, o teu corpo vai ter que o armazenar porque o açúcar vai subir de uma forma drástica no teu corpo e não é possível viver com níveis de açúcar altos, não é? Tem que estar nivelados. Então o teu corpo autorregula-se e como ele se autorregula, vai soltar a insulina, como explicava o Luís há pouco, e em seguida vais ter uma hipoglicemia. Então os sintomas são normalmente uma irritação, aquela fome, falta de concentração, o nervoso miudinho, então nós vamos tomar o café, o biscoito, a bolachinha à meia da manhã, algumas pessoas é uma peça de fruta, seja o que for. E passado 2 horas estamos no mesmo processo, andamos assim o dia inteiro. E o objetivo não é esse, porque aí o corpo também está sempre em stress, porque está sempre lá no cima ou lá em baixo, lá em cima ou lá em baixo. O objetivo é dar algum equilíbrio ao corpo e alguma sustentabilidade. Então, no meu caso, eu acho que cereais integrais, leguminosas, vegetais e frutas, sem serem trituradas, frutas quando nós as comemos inteiras, para comermos a fibra também, são a melhor opção. E depois ao almoço, o que é que aconselham? Luís? Olha, nós uma das coisas que nos falam muito é dizer assim, mas vocês não comem carne, mas comemos peixe. Nós comemos produto animal, isso também é outra coisa que a gente diz, mas a gente não se preocupa tanto com isso, a gente preocupa-se com a qualidade do alimento, que seja biológico e que a qualidade que vá para essa tal parte que a Daniel estava a dizer, que é, temos leguminosas no prato, teremos o cereal, temos a proteína, que pode ser vegetal, uma proteína vegetal, que está na moda, os seitãs, os tofus, mas também podemos optar por uma proteína animal, pode ser o peixe, mas que seja sempre algo de qualidade. Então a gente, não sei se está-me aqui a faltar alguma, os vegetais também, mas os vegetais que eu vejo quando penso, eu queria vegetais, vem a alface, que cresce ali no canteiro, cheio de hormonas. Para nós, vegetais é muito mais do que isso. Então, quando falamos de vegetais, estamos a falar de vegetais. Estamos a falar dos brócolos, as couves, estamos a falar disso. Então, é essa qualidade que a gente tenta pôr no prato sempre, de à hora do almoço, que eu tenho essa... Nós temos um hábito bom, que é a sopa, não é? Comer uma sopinha no almoço é sempre boa e é típico português, não é? Eu costumo dizer, até a McDonald's teve que pôr uma sopa dentro dos restaurantes deles. Mas até a sopa no McDonald's. Aqui a ideia é mesmo ter qualidade no prato e esta variedade. É difícil, quem tem vidas, foi isso que a gente tentou
mostrar no livro. Nós temos aí o Pedro Norton Matos, um empresário de sucesso, do festival do Grande Festival, temos a Fátima Lopes, são todos amigos nossos que acabam por ter vidas agitadas. Temos aí também a Ruth Caldeira, que foi pela meditação, pela cura, pelo alimento. Temos a Janinha com 4 filhos, temos o Luís em viagens, temos o Alexandre do Feng Shui. Ou seja, temos aí uma série de pessoas que mostra como é possível nas diversas profissões e com as diversas tarefas fazer boas coisas. Eu estou a ver aqui ao pé, imagina, contigo diria-te, onde é que aqui eu vou comer? Olha, vai ao Miosotis, eles têm sempre qualidade na comida, que é um supermercado aqui biológico que há aqui ao pé. Pode ser uma boa opção. E eu já lá estive, devo dizer, costumo passar por lá e conheço também o dono da Miosotis, que é um tipo muito porreiro. Portanto, aconselho a Miosotis a todos. Nós fizemos só uma coisa, só para mostrarmos um bocado isto, porque é sempre essa questão. Mas não há tempo, não é possível, é difícil. Nós fizemos durante um mês de agosto, pegámos na nossa Gypsy Caravan, temos uma caravana tipo pão de forma, e fizemos 14 países pela Europa, como ser biológicos e ter uma alimentação consciente e natural. E fizemos durante um mês a comer alimentação. 14 países a comer sempre bem. Íamos aos supermercados, cozinhávamos e tivemos o mês de agosto nisto, para mostrar que é possível. Temos que fazer escolhas, não é? Mas uma das coisas que as pessoas apontam quando se fala numa alimentação mais saudável e quando se fala especificamente de produtos biológicos é a questão de ser mais caro. Que resposta é que vocês dão a isso? Nós temos uma resposta fantástica para isso. Porque nós, por exemplo, não é? Nós vamos aos produtores diretamente. Eu acho que tem que se procurar. Se nós formos comprar numa grande superfície, é óbvio que eles vão cobrar o produto mais caro, não é? Mas se nós formos diretamente ao produtor, eu estou-me a lembrar, eu sou do Porto, não é? E eu todos os sábados de manhã vou à feira de produtos biológicos que se fazem no Parque da Cidade e compro as minhas couves, as cenouras, as frutas diretamente ao produtor. E isso aí fica mais em conta. Mas mesmo muito mais barato. Além de que dura muito mais tempo no frigorífico, porque eles são todos apanhados na véspera de serem vendidos, então têm uma durabilidade muito, muito, muito grande. Em relação aos outros produtos, por exemplo, 1 kg de arroz integral é mais caro que 1 kg de arroz branco, mas tu também não consegues comer a mesma quantidade de arroz integral que comerias de arroz branco. Porque sacia mais. Porque sacia mais, exatamente. Então, umas coisas vão dando para as outras. Eu fiz uma vez uma experiência com a minha mãe. Fomos as duas a uma grande superfície, e ela fez as compras dela, porque ela come de uma forma completamente distinta da minha. E eu fiz as minhas compras. No final, eu levei coisas para uma semana e ela levou coisas para uma semana. Nós gastamos sensivelmente a mesma coisa, com cabazes completamente diferentes. Por isso, é um mito. Há produtos que são mais caros, mas na alimentação que hoje se pratica também há produtos que são muito caros. Também há aquela coisa, quando a pessoa, esse mito cresce muito, porque quando as pessoas vão fazer a mudança, elas têm que limpar a despensa e então chegam ao supermercado e de repente vão ali mais perto e chegam, isto é tudo muito caro, mas espera aí, eu vou comer aqui uma coisa bio, isto é o dobro, mas depois com o tempo aquilo ajusta e nós, posso-vos dizer... E não é só isso, se tu comeres produtos menos processados, comeres produtos mais simples e tu processares os teus alimentos, as coisas vão ser mais baratas. O processamento dos alimentos é que torna a coisa um bocadinho mais cara, porque se te cingires a comprar cereais integrais, leguminosas, vegetais, isso é tudo muito, muito simples, muito barato, por assim dizer. O processamento, comprares bolachas, comprares bolos, comprares montes de coisas que já vêm processadas, a própria granola, não é? Tomar uma granola ao pequeno almoço está na moda com uma bebida vegetal. Mas tu podes fazer a tua granola em casa. E atenção, a questão da granola, e temos de deixar aqui este alerta, é que as pessoas muitas vezes pensam que estão a adquirir uma boa granola e que é saudável. E está carregada de açúcar. No outro dia eu assustei-me, porque encontrei uma granola até a um preço simpático numa superfície comercial e quando vi os ingredientes, o primeiro ou o segundo ingrediente logo era açúcar. Claro. E assustei-me com aquilo. Claro, e por isso mesmo, as pessoas compram esse tipo de alimentos já processados, mas se os fizerem em casa, que são fáceis, eu explico nesse livro várias formas de fazer granola de chocolate, granola simples, granola com não sei o quê, têm um produto de qualidade, que sabem realmente o que é que estão a comer e é um preço muito em conta. Há aqui muitas receitas neste livro. Aliás, este livro é em grande parte um livro de receitas, muitas sugestões. Só para terminar aquele desafio que eu vos lancei,
À noite, convém comer, há aquela ideia de que convém comer uma coisa mais leve, se bem que é uma ideia que muita gente não concretiza porque é precisamente o contrário. Chegam a casa com fome e acabam por comer mais. Como é que é no vosso caso? Olha, eu posso dizer no meu caso, eu não tenho tendência para comer muito à noite e a Daniela tem tendência para comer à noite. A gente então temos essa, eu digo, pronto, eu como uma coisinha, alface, eu como muito menos quantidade, porque o meu próprio corpo, ele fala comigo, ele de manhã é aquele corpo que gosta mesmo de comer, eu como uma refeição de manhã facilmente. Mas se habituar o meu corpo a comer só, beber um café e comer um pão, ele também se vai habituar a isso. O nosso corpo é de hábitos, nós somos de hábitos, seja pelos pensamentos, seja pelo que for. Então a gente tem que mudar os hábitos e então fica tudo muito mais fácil. À noite eu acho que realmente ir para a cama de empanturrado não vai ajudar nada. Agora se eu for, imagino, eu tenho muitos amigos meus criativos que é à noite que eles trabalham e chegam, nunca se deitam antes das 2 da manhã. Qual é o problema de comerem às 10 da noite e depois ficarem acordados e comer e depois já passaram aquelas 3 horas? Eu, acima de tudo, eu punha, o meu pai é um maior exemplo, o meu pai come à noite, mas a noite dele às 6 da tarde, ele é agricultor biológico, já está a jantar, mas depois vai para a cama às 9. Pronto, não teve problema nenhum, deixou passar aquelas 3 horinhas. Eu concordo exatamente com o que o Luís diz. Ele realmente quase nunca janta e eu normalmente janto, eu gosto de comer. Como um bocado menos do que ao almoço, mas tenho uma regra, 3 horas antes de dormir, nada. Porque como nós vamos dormir, todo o corpo precisa de descansar, o fígado precisa de ativar as suas funções de limpeza e de regeneração do corpo. E se nós estivermos com o trato digestivo a trabalhar, ele não vai poder fazer isso, está ocupado noutras... Se a senhora da limpeza entrar aqui e estar cheio de secretárias, ela não consegue limpar isto. Então, claro. O corpinho está a estar a coisa. Outra particularidade que eu acho que é interessante no livro e que marca um bocadinho a diferença é que nós tivemos uma necessidade, além dos produtos serem todos bio, nós criámos uma linha de ouça toda orgânica também. Esse livro é uma linha de ouça toda orgânica, fotografado na nossa ouça orgânica. Qual é que é a diferença de cozinhar ou de servir as coisas com louça orgânica? Eu acho que é quase como se fosse um todo, não é? A gente diz assim, ok, está aqui um produto, mas depois quando fomos para fazer o empratamento a gente achava que precisava de mais qualquer coisa. E através de uma pesquisa conseguimos encontrar aqui uma parceria muito interessante, temos um oleiro fantástico no Redondo, e depois os pigmentos são orgânicos, o greso é orgânico, é feito à mão, com muito amor, o Simão, né, que é fantástico, e é muito interessante porque criámos uma ouça cheia de glamour e a verdade é que até conseguimos agora o primeiro restaurante, que é um restaurante já com algum power, como eu costumo dizer, à beira-mar e comprou-nos toda a ouça orgânica da nossa coleção e é muito interessante porque a mensagem vai passando, que é a qualidade no produto, a qualidade no pensamento, a qualidade na comida, a qualidade de vida, a qualidade, pronto, e isto é o que a gente tenta passar através do livro, amor em todo lado. É verdade que a conversa é boa e a conversa é assim mesmo. Nós vamos falando, o tempo vai passando e já não temos muito mais tempo, mas hoje estamos a conversar a propósito deste Cozinhar com Amor. A autora é a Daniela Ricardo, mas também é o Luís Baião, é com eles que converso hoje. Antes do final, ainda mais 2 perguntas. Como é que foi organizar este livro e quais são os ingredientes, para lá dos ingredientes de comida, quais são os outros ingredientes que podem cativar as pessoas a ler este livro? Este livro, além das receitas e dos convidados que tem, que nós já falamos deles aqui hoje, tem muitas dicas de como ir fazer as compras, o que escolher, como organizar a despensa, como ultrapassar aqueles timings e diminuir o tempo que se passa na cozinha, não é? Ter algumas dicas e estratégias de abreviar o tempo, além que tem no final um capítulo muito interessante que eu acho giríssimo, que é a farmácia lá de casa. Nós podemos fazer da nossa cozinha a nossa farmácia. E então com isso ajudar-nos a fazer face a algumas coisas simples, não é? As constipações, gripes e outras mesinhas que nos ajudam a fazer face às maleitas sazonais, sem termos que recorrer a medicamentos, antibióticos e essas coisas. Então acho que são mais-valias que temos aí no livro. Luís, queres acrescentar alguma coisa? Olha, eu acho que a Daniela disse quase tudo. Eu acho que esse livro realmente é uma bíblia. O que a gente teve necessidade, depois de escrever o livro das viagens da comida saudável... Tem ótimas fotografias, devo dizer. Obrigado. Dou-vos os parabéns. Foi feito todo na nossa... Nós temos também um espaço, um ecoturismo, onde fazemos retiros e sempre nesta consciência da alimentação e do pensamento. Mas o mais interessante do livro que a gente queria mesmo era aquela necessidade, porque a Daniela faz consultas de orientação alimentar e depois como também teve aqui 20 anos no IPO, parece muita gente às vezes até com esses processos de cancro e querem mudar a alimentação, já foram a todo lado e depois percebem que a alimentação também é importante, devia ser ao contrário, começavam logo com a alimentação. Mas pronto, independentemente disso, uma das coisas que se queria era dizer assim, olha,
lê este livro e tens aqui as dicas todas. Seja para pequenos almoços saudáveis, seja para fazer compras, seja a farmácia de casa, seja perceberem todo o processo e não só andarem a contar calorias, é perceber o processo todo, como é que a alimentação funciona no nosso corpo. Por isso eu acho que o Daniel já tinha dito um bocado isso, foi só acrescentar e reforçar. E tem alguma receita preferida neste livro? Tenho muitas. Não consegue escolher uma? De doces eu tenho o brownie, adoro o brownie de chocolate, que aí está. Prato de comida, eu gosto muito da moqueca e gosto muito de um puré de batata doce com caril. Adoro, fica... É assim, é muito nacional porque usamos batata doce, podemos usar batata doce de Odmira aqui, ou de outra zona aqui de Portugal. Com o caril dá-lhe um sabor exótico e desde que nós fomos precursores nos descobrimentos, que nós temos especiarias cá em Portugal, então é muito interessante ver essa junção. Mas o que me dá mais gozo é quando a gente vai para as escolas e fazemos aquelas Nutellas de feijão. Nutella. Eu acho que é uma coisa Nutella de feijão? Como é que é? Os miúdos ficam completamente doidos, porque eles pensam que estão a comer mesmo a Nutella e aquilo é feito de feijão. Mas a Daniel põe a receita que Feijão é branco com avelas tostadas, cacau e geleia de arroz. Tudo triturado e fica top. Para eles estão a comer Está aí a Nutella. receita, está a receita no livro. Quando a gente depois diz assim, olha, isto é Nutella, e eles não acreditam, estão a comer feijão. Ficam assim, o salame, há muita ótimo. coisa simples de fazer e que está na moda aos nomes, não é? E a gente tentou um bocado aqui, pessoalmente porque as crianças é o mais complicado, não é? Porque cada vez mais estão açucaradas, e então a gente tem algumas coisas boas para elas. Eu, no meu caso, posso dizer que as bifaninhas de seitã é a minha perdição, porque eu sempre fui um adepto, eu gosto do gosto daquele da bifana, de ir para a rota, de ver Com mostarda? Não. Sim, aí não temos aí a mostarda feita, mas podemos pôr a nossa mostarda feita. Mas é giro, porque eu fui futebolista e então tenho muito aquela coisa do ir à rota e beber uma cerveja e comer. E é giro, eu levo a minha bifaninha de seitã e como a minha bifaninha de seitã e bebo a minha cervejinha e eu adoro essas bifanas de seitã porque vão buscar o gosto tipicamente português, carregadas de alho, feitas na frigideira e também são muito saborosas. Muito bem, essa e outras dicas neste Cozinhar com o Amor, conversei, eu disse cozinhar com o amor. No vosso caso até faz algum sentido, não é? Cozinhar com o Amor é o nome do livro, um livro da Daniela Ricardo, O Caminho para uma Alimentação e Estilo de Vida Mais Naturais. Conversei com a Daniela Ricardo e também com o Luís Baião. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado, Um abraço. Obrigado.